Deus abençoe a todos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre uma dúvida que muitos cristãos sinceros e verdadeiros, servos de Deus, é uma dúvida que eles têm. E eu tinha também, depois Deus, através do Espírito Santo, me deu discernimento. A questão é preciso obedecer para ser salvo? É preciso obedecer os mandamentos do Senhor, praticar o que está escrito na palavra de Deus para ser salvo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. E a resposta é sim. É preciso obedecer para ser salvo. Mas obediência a quê? Essa é a questão. Olha a obediência que nós estamos falando. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, olha a obediência que ela fala. Olha só a obediência que ela está falando. Vamos ler aqui. Diz assim, a partir do versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que esse versículo 9 faz? Ele mostra uma condição para a salvação do ser humano. E qual é essa condição? Confessar o Senhor Jesus com a nossa boca e crer com o nosso coração. Basicamente ele está falando, a condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus como Salvador. Então, se a pergunta é, nós devemos obedecer para ser salvo? Lógico, temos que obedecer a isso. Para ser salvo precisa crer em Cristo. Se a pessoa não crê, ela já está condenada. Quem não crê já está condenado, diz lá em João capítulo 3. Quem não crê já está condenado. João 3,18. Então, a obediência que nós temos que fazer para ser salvos é crer no Senhor Jesus como Salvador. É a única condição que uma pessoa precisa para entrar no reino de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Diz lá em Atos capítulo 17, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então essa é a condição para ser salvo. Você tem que ser obediente a isso. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a obediência. Essa é a condição que você tem que fazer. Então está esclarecida a dúvida. Agora, um verdadeiro salvo, a partir do momento que ele verdadeiramente crê, ele começa a ser transformado. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Então quando a pessoa crê, ela é salva na hora, imediatamente, e o Espírito Santo passa a habitar no coração dela. E esse Espírito Santo que habita dentro dela é o responsável para mudar o comportamento dela dia após dia. O Espírito Santo é o responsável por conduzir o salvo à santificação, que significa separação das coisas carnais e obviamente seguir nas coisas espirituais.
Então, o verdadeiro salvo, primeiro ele crê no Senhor Jesus e depois o Espírito Santo começa a moldá-lo, a transformá-lo, como diz a passagem lá do Velho Testamento, em Jeremias, fala que nós somos um vaso na mão do olheiro. Logicamente ele está falando para Israel, mas tem um conceito que dá para a gente aplicar na nossa atualidade. O crente ele é um vaso na mão do olheiro. Deus é o olheiro. Então Deus está moldando, Deus está mudando, Deus está transformando o crente a cada dia. Ele está num processo de mudança diária. Nenhum cristão pode chegar ao ponto de dizer assim: eu já mudei completamente, eu não preciso mais de mudança, porque eu já me tornei perfeito. Nenhum cristão pode falar isso, porque nós só seremos perfeitos quando acontecer a ressurreição, quando nós formos para o céu. Aí o corpo pecaminoso vai acabar e a gente só vai viver com a natureza que Deus nos deu, que é gerada pelo novo nascimento, né? Então, essa é a questão. Mas muitas pessoas perguntam: mas basta a pessoa crer para ser salvo? Basta a pessoa crer para ser salvo. O ladrão na cruz nunca praticou nenhuma boa obra, mas no último momento, ao lado de Jesus, ele confessou Jesus. Ele confessou Jesus e Jesus aceitou ele como Salvador. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Agora, tem muitas pessoas que fazem essa pergunta: é só crer e pronto, e a pessoa pode viver de qualquer jeito? Não. Quando a pessoa verdadeiramente creu, ela passa a viver uma vida de devoção a Deus, e ela passa a mudar o seu comportamento dia após dia através do Espírito Santo que foi dado a ela. Então, porque é a mesma coisa, digamos que uma pessoa ganha na loteria, aí essa pessoa fala: eu vou te dar metade do meu prêmio. Aí você vai lá e recebe a metade desse prêmio. E aí chega um dia que essa pessoa que te deu metade do prêmio que ela ganhou, chega um dia que ela precisa de uma ajuda. E ela vai e fala assim: eu vou pedir ajuda para aquela pessoa que eu ajudei. Você vai ter coragem de negar ajuda para uma pessoa que deu metade da fortuna para você? Nenhum ser humano tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque o prêmio, a obra que aquela pessoa fez por ela foi enorme, foi gigantesco, foi grandiosa a obra que aquele amigo fez por ela, deu metade da sua fortuna. Como é que agora ele precisa de algo e eu vou negar? Não tem como. A pessoa perde até o sono se por acaso ela não puder ajudar, porque ela fica lembrando: nossa, ele me deu metade da sua fortuna. Então é uma gratidão eterna que você tem para com aquela pessoa que te ajudou. A mesma coisa é a pessoa que é salva por Cristo Jesus. A obra de Cristo é tão grandiosa que quando Cristo pede para a gente mudar alguns comportamentos nossos, a gente fica muito mal quando a gente não consegue. A gente perde até o sono à noite quando a gente erra, quando a gente falha contra o nosso Salvador, porque Ele nos salvou, Ele fez algo grandioso. Então, essa é a consciência que o verdadeiro salvo tem. Agora, o perdido que se acha, o convencido, tem o convertido e o convencido. O convencido, ele peca à vontade, ele não está nem aí para Deus. Por quê? Porque ele não foi salvo. Se ele tivesse sido salvo, se ele tivesse recebido essa obra grandiosa que Cristo fez, ele não negaria aquilo que Cristo pediria a ele. Então, essa é a questão. Aquele que foi
morto pelos seus pecados, é impossível você negar as coisas para Ele, se é que você creu nele mesmo como Salvador. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.